todos em Cristo Jesus. São 2:30 da madrugada. E meu Deus, e meu Pai, me levou às águas profundas do Espírito Santo para trazer uma mensagem para você entender o reino que é tomado à força. A Bíblia nos ensina que o reino dos céus é tomado à força. E que Deus não se agrada de covardes. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Tenho uma palavra para você nessa madrugada. Uma palavra poderosa em Cristo Jesus. Amém? Receba e tome posse da sua vitória, a coroa da vida que é a eternidade. Shalom a todos. Shalom, meus amigos e irmãos. Hoje a palavra de confronto para você. Mateus capítulo 11, verso 12 diz bem assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por muito esforço ou por força. Sempre foi assim. Desde o princípio, desde o justo Abel, o qual seu sangue foi derramado, até os dias de hoje, o qual nós levamos diante de Deus, o sacrifício vivo que é Jesus, que derramou seu sangue também, para nos dar vitória. Mas sabemos que também o Senhor não se agrada, como está em Apocalipse 21:8, sobre os covardes. Os covardes não herdarão o reino dos céus. É preciso meditar e refletir nos ensinos que Deus, nosso Pai, nos traz e na autoridade que nos dá pela sua palavra, para passarmos por toda a adversidade aqui na terra. Eu faço a pergunta para você no dia de hoje, nessa madrugada, o qual estou fazendo essa edição desses vídeos para você, o qual Deus me impulsionou no meu coração, me levando nas profundezas das águas do Espírito Santo, apresentar para você a verdade do confronto, o qual muitos dizem e pregam um romantismo, que nós só temos vitórias e vitórias e vitórias e não perdemos batalhas. Temos que saber discernir da batalha carnal e espiritual. Não perdemos batalhas espirituais, mas carnais perdemos. E eu provo para você, biblicamente, que nós perdemos batalhas neste mundo, nesta carne, para reinar e herdar a eterna. Jesus se fez, por exemplo, se desvestiu da sua glória. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre os homens. E perdeu para receber todo o poder nos céus e na terra. Eu provo para você, como está escrito lá em Mateus capítulo 16, verso 25, que diz: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, por amor de mim, disse o Senhor Jesus. Aqui está uma prova bíblica para você, que nesta vida, nesse templo, nesse corpo que é pó da terra, perdemos batalhas. Perdemos para ganhar. Temos que muitas das vezes perder para ganhar. E assim que Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então há perda. E muitas das vezes achamos que estamos perdendo, mas quando cremos na palavra, estamos ganhando. Os mártires, os apóstolos, perderam
e hoje reina para toda a eternidade junto com Cristo, o Filho de Deus, no reino do Pai. Isto é maravilhoso. Eu sou realista pela Escritura, pela palavra, o qual nos ensina, vindo do Pai. Hoje em dia se prega só um evangelho carnalmente triunfalista e não realista. Mas a palavra não ensina conforme o mundo ensina. A palavra de Deus nos confronta, nos mostra bênção e maldição, como eu disse em outros vídeos anteriores. Então passamos por adversidades, por situações difíceis. A palavra diz que crente, filho de Deus, perde. Porque aqui, nesse mundo, perdemos porque são coisas passageiras, não são eternas. Tá entendendo, meu irmão? Perdemos para ganhar, morremos para viver. Isso vem do Senhor para mim e para você. Só entende aqueles que têm o coração aberto e ouvem a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Prepara-te para o dia de amanhã. Temos exemplos na Escritura daqueles que perderam. Eram perseguidos e odiados. O apóstolo Paulo, o maior evangelista, levava mensagem para cá e para lá, no mandato de Deus. Contudo, era perseguido, açoitado e preso. E no final da sua carreira ele disse: combati o bom combate, guardou a fé. Estou subindo para receber o que está preparado para mim. Logo após esse discurso, o qual está imortalizado na Escritura, naquela prisão foi conduzido até um cepo, onde ele foi decapitado. Perdeu para ganhar. Foi degolado. Tiraram sua cabeça. Estevão, pregando o Evangelho e a palavra de Deus, cercaram-lhe e também lhe tiraram a vida com pedradas. Mas ele disse ainda para Deus perdoar. Olhou para cima e viu os céus abertos e Jesus em pé para recebê-lo. Perdeu para ganhar. Cristão perde aqui, ganha lá. Isso é de Deus. Glória a Deus. Nós vemos que os apóstolos, praticamente todos foram assassinados. Tomaram a cruz de Cristo e seguiram Cristo. E pagaram o preço. Perderam nessa vida. Perderam sua vida. Mas acharam em Cristo Jesus. André foi crucificado. Felipe foi crucificado. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Mateus foi assassinado pela espada. E Tiago, irmão de Cristo, foi lançado num penhasco das alturas. E tantos outros que eu estava lendo aqui. Judas, não os Iscariote, Judas, o Tadeu, ele foi machucado. Foi assassinado com machadadas e flechadas. João, que foi depois preso na ilha de Pátimo, foi lançado no caldeirão de óleo quente. Todos perderam sua vida, mas acharam em Cristo e reinam, estão junto do Pai, para a glória de Deus Pai e Filho. E para concluir essa mensagem, eu deixo para você ir lá Apocalipse 13:7, que diz que no final dos tempos o anticristo se levantará e vai fazer guerra aos santos. Quem são os santos? São os separados de Deus. E ele vai vencer. Olha só que contexto
O anticristo se levantará e fará guerra. E Deus vai permitir que ele vença. Ele vai vencer os santos. Por muitas pessoas na cadeia, vai tirar seus fôlegos de vida para colocar o tremor e o temor na terra, para que neguem a verdade de Deus. Mas como eu disse a vocês, Apocalipse 21:8, que os covardes não herdarão o reino dos céus. Entenda que aqueles que são chamados com certeza vencerão, porque terão o Cordeiro de Deus que está do seu lado, e ele nos dá o livramento no dia da grande tribulação. Shalom a todos, meus queridos e amados irmãos. Que vocês compreendam essa mensagem e não se acovarjem por causa deste mundo. Et on a mis la moitié de la planète à l'arrêt pour sauver des vies. Il n'y a pas de précédent dans notre histoire. Donc ça aura des conséquences, moi que je ne sais pas décrire, anthropologiques, très claires. Mais ça va changer la nature de la mondialisation. Ça va la changer. On pose une question plutôt personnelle. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse de terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc, Shalom a todos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Deus é bom. Deus, nosso Pai, seja louvado. Gratidão. Estou aqui na chácara, sozinho, trabalhando, fazendo as coisas do dia a dia. E minha família se reúne lá em Curitiba, em sua casa. Ou na nossa casa, né? E o Senhor falou comigo. Vede quão grandes coisas faço na sua vida. Tudo isso existe porque dos seus lombos saiu. Dos nossos lombos
do nosso suor, Deus abençoa a família, sendo nosso tutor e cabeça da família. Por isso, o cabeça deve ser respeitado. Amado, no amor de Cristo, na obediência dos mandamentos. Espero que você entenda a mensagem, meu irmão e minha irmã. Família começa nos céus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o qual transfere-se para nós, para a humanidade. Amém? Reflita. Shalom a todos.